Boa tarde, boa tarde. Aqui estamos nós, como prometido, para darmos início a uma live, um desafio que nós estamos passando por ele. Mas eu não estou sozinha nessa live. Eu quero convidar aqui, né? Vou chamar a minha parceira de live, Maristela, e para estarmos dando início a esse trabalho. Simone, terapeuta de valor também, que já está aí entrando com a gente, né? Seja muito bem-vinda, Simone. A nossa mentora Alessandra, olha quem chegou, Maristela. Olá, boa Prazer, tarde. boa tarde te ter aqui com a gente, Prazer né? é meu. Nós estamos aqui então hoje dando início, né, a essa live. Eu estava aqui ouvindo um louvorzinho gostoso, eu vou tirar ele aqui agora, para que não haja nenhuma distração. Mas eu quero falar sobre esse trabalho que nós vamos estar fazendo agora. Todas vocês são muito bem-vindas, todos bem-vindos, né? Porque sabemos que não são só meninas que estarão aqui participando com a gente. Verdade. Vão ter os homens também, eles sempre estão aí contribuindo, né? Eu, por exemplo, eu tenho terapeutas que eu atendo homens também, apesar do meu nicho ser mulheres, eu atendo homem também. Então, são todos muito bem-vindos. É uma alegria ter cada um de vocês aqui conosco, tá bom? Eu me apresentando, eu sou Rosângela Rocha, falando um pouquinho sobre mim, eu sou pastora já há 12 anos, numa igreja aqui na cidade que eu moro, Ipanema, interior de Minas Gerais. Sou teóloga também, tenho bacharelado, né? Já trabalhei na área de aconselhamento pastoral, capelania e várias outras, mas hoje um dos meus focos principais é terapia. É o atendimento através da terapia no modelo TRG, tá bom? Sou mãe, sou esposa, realizada, graças a Deus. Amo cuidar de gente, isso aí não é novidade. Se fosse diferente, eu não estaria na área da terapia, não é assim? E também do pastoreio. Mas nós temos a nossa colega aqui, a terapeuta Maristela. Eu queria, Maristela, que você falasse um pouquinho sobre você. Se apresenta aí para esse povo. Enquanto ela vai falar, ela vai aqui se apresentar, eu já te peço, vai deixando aí seu comentário, se tem alguma pergunta, ou mesmo algum comentário, coloca aí nessa interrogação para a gente estar aqui interagindo com você, tá bom? Maristela, agora é com você. Ok, boa tarde a todos aí, a todas que vão vir, né? É um Isso. prazer estar começando esse desafio aí que a nossa querida mentora Ali propôs para nós. Quando ela falou, não pensei duas vezes, né? Então, bora. Eu não sou muito diferente, não. A terapia TRG, ela tem pouco tempo no mercado, mas desde que o professor Jair lançou, né? Eu me senti chamada, né? Então, sou terapeuta emocional, já tem 3 anos que estou atuando, já tem, assim, algumas dezenas de horas, né? Que hoje eu Uau! posso dizer com afinco que a TRG está transformando a vida de muitas pessoas, mas primeiro transformou a minha vida. Sou mãe de 3 filhos, adolescentes e, por não dizer aborrecentes, e aonde realmente eu fui buscar e com a fundo, né, para poder ajudar as filhas. Então, dentro dessa transição de carreira, eu era empresária, professora, e eu senti esse chamado. Desde muito nova, eu busco o autoconhecimento, a espiritualidade, e estou aí para buscar cada vez mais, porque é uma construção. A gente não para. Nessa área, a gente não para, porque tem tantas coisas que estão aparecendo aí, e a gente tem que estar pronta para esses novos desafios, né? Então, assim, hoje se a questão justamente do que nós vamos tratar hoje, tem uma série de coisas. Quando a gente pensa cansada, né, a gente pensa que somente é cansaço físico, mas nós vamos tocar muito do cansaço emocional, né? Então, com certeza, a nossa colega a Rosângela passou também por alguns perrengues na vida, né? E ainda passa, mas hoje a gente passa, mas passa com mais leveza, né? Então, foi através de uma situação que eu passei com uma dos meus filhos
e que não, com o passar dos anos não foi assim, não encontrou a resposta, né? E só se agravou o problema. Eu digo, não, eu vou estudar para buscar ajudar a minha filha, né? Então, hoje eu sou terapeuta, foi a partir de uma dor, né? E outras dores que eu consegui curar dentro de mim, que a gente vai trocando essa experiência no decorrer da Uau. live. Então, durante esse período, eu fui professora, né? Além de empresária, dupla jornada, mãe, né? Casa, trabalho, professora de nível técnico, professora de nível superior, e aonde eu deparei com muitas situações, aonde a gente percebe o quanto as pessoas têm dores emocionais, né? E os meus alunos eram jovens, adolescentes, eles diziam, professora, a senhora é como uma mãe para nós, porque a senhora Que acolhe com lindo. tanto carinho, a senhora sempre tem uma palavra para dar para a gente de acolhimento, né? E isso foi tocando no meu coração, né? De poder, assim, estar ajudando esses jovens a se encontrar, que hoje a gente sabe que estão bastante perdidos, né? Nossa, que coisa linda, viu, Marcelo? E você falando sobre esse peso, sobre a necessidade de estudar, é a realidade de tanta gente, né? No meu caso, por exemplo, como pastora, além do peso que eu já carregava da minha própria vida e história, eu acompanhava a história das minhas ovelhinhas, né? Das minhas discípulas, digamos assim, e o meu desejo de aprofundar no estudo, de terapia mesmo, era buscando uma ferramenta para ajudar a trazer essa leveza. Primeiro, curiosamente, primeiro meu olhar estava para aquelas pessoas da igreja, né? Problemas de ansiedade, depressão e tantas outras situações. Tinha gente que sofria ali com crise de pânico, né? Então, crise de ansiedade, e eu orando e pedindo a Deus, mas Senhor, tem misericórdia, né? Porque a gente ora, a gente oferece uma ajuda material, mas e o emocional, onde ficava nisso? Aí quando eu começo a fazer o estudo da terapia, eu descobri que, na verdade, era uma ferramenta para mim mesma. Porque pensa numa mulher, Ângela, né? Porque a gente, quando fala de sobrecarregado, eu estava analisando a palavra. Às vezes a gente fala, mas não analisa, Verdade, né? verdade. Sobrecarregada é aquilo, é aquela pessoa que leva além da carga normal. Além da carga normal. Será que a gente tem aqui hoje, assistindo essa live, alguém que se identifica dessa maneira? De estar levando além daquilo que deveria, né? Porque hoje a sociedade cobra tanto, o peso é tão grande, tão imensurável, que fica realmente muito pesado, né? Você deveria viver e você começa a sobreviver. Verdade. E tem um ditado que fala assim, que se você não tiver tempo para cuidar da sua saúde física e emocional, você vai achar tempo depois para você cuidar da sua doença, né? É, Então, é. mas eu não tenho tempo, eu tenho dupla jornada. Eu não tenho dupla jornada, eu tenho tripla, quadrupla jornada. E se eu, como dizer assim, uma época eu era vítima, né, de toda a situação. Hoje eu entendo o que é ser vítima de tudo isso, ser o vitimismo, né, e consigo olhar para mim e dizer, e dar aquele time, né, aquela paradinha. Mas quando a gente está começando na carreira profissional e vem filhos pequenos, apesar que eu casei já tinha 35 anos e meu primeiro filho veio com Também. 37, né? E Eu minha já última tinha 30. já estava com 45 para 46, minha última filha. Então, assim, são experiências que a gente vai passando, trabalhar fora, cuidar de filho. Olha, é uma situação assim, mas não se parando de vítima. Através de todo esse peso, essa sobrecarga, né? Como a Simone falou ali, é a busca do autoconhecimento. Auto o quê? É olhar para dentro de você, ter esses minutos. Não precisa ter momentos longos de poder sair, viajar, curtir, né? Hoje eu digo, gosto de uma praia, nem sempre que eu posso ir. Meu filho mora em João Pessoa, aonde encontrei várias amigas que estão aqui hoje na live, né? Eu não vou citar o nome de Uhum. nenhumas para não deixar ninguém de fora, né? Mas tem muita gente aqui nos assistindo. Então, se você não tem tempo para uma praia, vai para o mato. Se não tem tempo para o mato, vai no fundo do quintal mesmo, onde você tiver uns minutinhos na cama mesmo, 5 minutinhos, ou se joga no chão.
5 minutinhos de pausa já é o suficiente para você recarregar as suas baterias, né? Então, assim, se você não tiver... Eu não tinha tempo. O que aconteceu? Eu adquiri fibromialgia. Uau. E aí o médico disse, ou você toma esse remédio pro resto da vida, e olhou pro meu esposo, ou você cuida dela. Olha. Você não tá cuidando da sua esposa, por isso que ela tá com fibromialgia. Então, assim, ó, uma das causas principais que eu fiz uma mudança radical da minha vida foi a tal da fibromialgia. Quem teve já sabe o que é passar a noite sem dormir, com muitas dores nas pernas, no corpo. Eu chorava, eu só pedia. E aonde veio o despertar? Quando o médico falou assim, você tem que cuidar dela, senão ela vai ter que tomar remédio para depressão para o resto da vida. Eu falei, o quê? Remédio para depressão? E aí eu tinha uma consulta com um médico, um endócrino. Eu lembro que na época era caríssimo, era 350, hoje 350 ainda é caro uma consulta, né? Sim, sim. E aí eu falei pro meu esposo, você muda de rota agora, por quê? Gostaria que você passasse lá no shopping. Não, mas a gente já está na hora da consulta. Vamos pro shopping Pantanal. Eu sou do Mato Grosso, tá, gente? Eu moro em Cáceres, 200 quilômetros da capital. Vamos pro shopping. Amor, nós temos consulta. Eu falei, vamos para o shopping. Ali começou a minha mudança. Os 350 eu gastei comigo no shopping. Tá? Te mimando. Hoje, falando, e onde começou a minha cura. E quando eu voltei para casa, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma bicicleta, que hoje eu amo pedalar. Né? Então, eu fiz esse investimento, é o autocuidado, né, gente? Então, muitas vezes a gente está sobrecarregada de vários pesos e não consegue fazer essa paz. E quando dói no teu bolso, que você começa a dar uma parada, né? Mas quando isso aconteceu, você já era terapeuta, Maristela? Fala para mim. Não era. Não. Então foi uma iluminação que você teve. Foi. Então isso já tem mais ou menos, a minha filha era pequena, eu tenho mais de 10 anos que eu tive a fibromialgia, que eu fui me curando. Né? Então hoje eu tenho vários olhares, assim, eu observo até meus clientes, né, com algumas queixas bem recorrentes, e eu posso dizer, essa dor eu já passei e eu sei o que é. Né? Então tem outras coisas, outras dores emocionais que foram através da TRG, né, da terapia de reprocessamento generativo, que eu alcancei e consegui essa libertação. Né? Como diz, não que hoje eu não tenho problemas, a vida é um constante desafio, né? Exatamente. Tem sim, mas eu sempre consigo fazer esse olhar conciliação dentro de mim. Então não tem quem de vocês aí que não se sentiu cansado a ponto de não se reconhecer mais, né? A Alessandra falou aqui, muitas pessoas carregam pesos desnecessários. Isso é o que mais acontece. Pesos desnecessários. Aí você sugeriu aí, né? Você falou sobre praia, às vezes eu gosto de praia e tal, eu também amo, sou apaixonada por aquele aguaceiro lá, né? Mas, às vezes, Maristela, a pessoa carrega tanto peso, tantas funções, tanta carga, que ela não consegue ter tempo para si mesma. Ai. Agora eu estou falando da pastora Rosângela. Por quê? Eu assumi o ministério, eu e meu marido assumimos o ministério do qual nós fazemos parte hoje, Ministério Aliança, aqui de Ipanema, em 2016. Nós estamos em 2025. Recentemente, nós conseguimos tirar 5 dias de folga. Você acredita? 5 dias. Sim, a gente foi ali na Bahia, a gente foi lá em Nova Viçosa. Fora isso, era trabalho. Tanta coisa. A mulher tão sobrecarregada, que acabava passando também isso, né, para a família, que não conseguia descansar. Eu consegui através da terapia. Depois que eu passei pelo reprocessamento, por todo o protocolo de TRG, depois que eu consegui identificar a raiz disso tudo que eu estava vivendo, foi que eu consegui ter a leveza de poder descansar. Por quê? Preste atenção em algo.
Eu cresci sendo taxada como... Olha o bullying, gente. Existia lá atrás, hein? Ó, vou falar para vocês. Essa pessoa aqui tem 1,48 m de altura. Uma grande mulher, né? Aí, deixa eu te falar. A pessoa cresceu ouvindo que era beiçudo, porque os meus dentes são certinhos graças ao aparelho, porque os meus dentes eram meio para fora, né? Aí eu cresci sendo rotulada como a beiçuda, a bunduda, que na época não era moda, agora é, né? Yes! Mas no meu tempo não era moda. Aí era beiçuda, baixinha, gordinha, textuda, que a minha testa é alta. Então foram muitos rótulos, né? E eu cresci acreditando que eu era indesejada, inadequada. Eu sonhava um dia trabalhar, ter alguma coisa na televisão, que eu olhava, achava lindo, né? Novelas, jornais, mas aí eu ficava, mas o meu nariz é achatado, ninguém vai querer contratar os meus serviços, quando é que eu vou conseguir? E eu consegui, curioso é isso. Em Caratinga eu trabalhei na televisão, né? Trabalhei na Sistec e no Super Canal, apresentando programa, apresentando jornal, fazendo reportagem. Consegui vencer. Mas eu cresci essa mulher me sentindo fora do contexto adequado. Então, o que acontece? O que aconteceu? Eu me tornei a mulher sobrecarregada para ser aceita. Eu tenho que fazer, eu tenho que agradar, eu tenho que suportar, porque eu não mereço, sem perceber, eu não entendia isso. Eu não sentia merecimento para ter uma vida melhor. Eu queria, eu desejava, mas eu não me sentia adequada. Até passar pela terapia, e a partir daí eu consegui identificar essas raízes, esses traumas causados lá atrás. Eu não posso dizer que eu fui uma criança infeliz, eu fui uma criança feliz. Mas, infelizmente, eu carreguei muita carga. A minha infância foi boa, pobre, mas boa. Tem lembranças boas. Mas veio, sim, eu carreguei comigo uma carga muito grande, muito grande mesmo. E isso fez de mim essa pessoa, né, que não me dava a oportunidade de viver. Achava que eu tinha que servir em todo tempo para ser aceita, para ser validada, porque por mim mesma eu não tinha valor. Olha que coisa triste, né? Aí eu olho para trás e penso, será que não tem muitas pessoas vivendo isso? Com ansiedade, com depressão, se sentindo feia, desajeitada, indesejada, inadequada, né? E isso muitas vezes está na cabeça da gente, não é dos outros, não. É na cabeça da gente, é a nossa história, é a nossa visão do mundo, né? Aí vem essas sobrecargas, vem esses pesos que as pessoas carregam desnecessários. Você concorda com isso? Né, colega? O esgotamento, ele não grita, ele sussurra. E muitas vezes a gente ignora. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desses sinais silenciosos do esgotamento emocionais que você sentiu durante essa tua jornada. Curiosamente, eu cheguei a anotar aqui, sabe? Para não esquecer. Eu cheguei a anotar alguns desses sinais, né? Que o corpo mostrava, mas eu não tinha ainda entendimento, não alcançava o que era. Ó, um dos sinais, por exemplo, uma sensação de cansaço constante, mesmo dormindo. Eu gosto de dormir, eu gosto de dormir. Eu dormia tarde, mas acordava mais tarde ainda. E acordava com sono. Você acredita nisso? Eu levantava da minha cama bocejando, com vontade de ficar mais, levantar, porque eu tinha que levantar. Já era o meu inconsciente tentando me proteger daquilo que eu ia passar no dia, né? Porque enquanto eu estou dormindo, eu não estou pensando. Uma coisa que me deixava muito encucada também, eu amo sonhar que eu estou voando. Já teve dia de eu orar e falar, Deus, me dá esse prazer hoje. Faz eu sonhar que eu estou voando, porque quando acontecia, eu me sentia muito bem, porque era algo prazeroso. E eu pedia isso para Deus. Ou seja, Senhor, se eu não vou ter alegria acordada, se acordar está tão difícil, me dá leveza sonhando. Olha que coisa interessante. E outra, eu me irritava sem motivo. Às vezes coisas que podia
relevar, que não tinha nada a ver comigo. E eu ficava remoendo aquela amargura, aquela irritação, às vezes explodia até, né? Dificuldade de concentração, eu ficava, meu Deus, eu tenho que tomar remédio para a memória, gente. Tudo isso estava relacionado a esse cansaço, isso tão extremo que eu estava vivendo. Até a mente fica ruim. E você que está nessa live aí, você já experimentou algo assim? De ficar com a mente ruim, literalmente, esquecendo de tudo? Onde está a chave, onde colocou isso ou aquilo, com medo de guardar as coisas, medo de não encontrar depois, né, Maristela? Acontece demais. Gostaria até de completar alguns sinais que também, além desses, né, eu também tive outros. A falta de energia para qualquer coisa. Parece que estava caindo o mundo por cima da minha também costas. sim. Eu era uma chorona. Eu tinha vontade de chorar do nada. Qualquer coisa que me falaram, eu ficava engasgada. Eu tinha vontade de chorar. Eu travava a boca. Uma outra coisa, dor no peito. Dor no peito, na garganta. E uma outra coisa incrível, que eu acredito que ninguém em vocês passaram. Mau humor frequente. Mau humor. Não via beleza em nada. Então, além dessas crises de choro, ansiedade, bloqueios, baixa libido, mulheres, baixa libido. E os maridos reclamam e não entendem. Hoje tô com dor de cabeça, hoje tô não sei o que, paparia, ou eu ia deitar mais cedo para não ser incomodado, fazer de conta que estava dormindo, ou deitava mais tarde. Quem nunca, né? Quem nunca? Se você não sabe do que é. Gente, é uma coisa seríssima, seríssimo, né? Então, nós estamos falando que é a mesma coisa para o homem, isso aí, gente. Nós estamos falando para mulheres, mas nada que só muda o gênero, né? É verdade. Todos nós passamos por isso. Então, se você tem um desses sinais aí, preste atenção. Esse alerta está, né? Eles só querem falar de terapia. Gente, não precisa só ser terapia. Nós vamos dar outras dicas do que você pode fazer também, do olhar para si, para se ajudar, é o autoconhecimento, se ajudar a perceber esses sinais. Então, esses aqui são os sinais bem frequentes que todos nós, eu acredito que vocês já passaram. Para mim, dar um despertar foi através, né, da fibromialgia. Eu não tinha remédio mais, era traumal, o mais forte que tinham, e aí eu tinha que tomar remédio. Falei, não, a partir de hoje é essa mudança que eu vou fazer. Comprei a bicicleta, me inscrevi na academia e ele dizia, eu não gosto disso, doutor. Faz 3 meses uma coisa, aí você muda, pedala, outra vez você caminha, outra vez você faz, mas alterna as atividades. E hoje tá bem mais leve essa questão, né? Então, assim, justamente, essa semana tem uma cliente que falou assim, eu durmo e acordo cansado, como se não existisse o descanso para mim. Já está aposentada, leva uma vida tranquila, mas o cansaço dela não é o físico. O cansaço dela é o emocional. Gente, a gente tem que olhar para esse lado. A importância pesa muito, 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 muito. É verdade, é verdade. Tem uma pessoa que colocou aqui, Maristela, que se sente incompreendida e injustiçada. Porque quando ela vive esse peso, essa pressão, né? Aí a gente pode pensar assim, esse peso, essa pressão vem de onde? Vem da parentela? Não, não se iluda. Isso vem de nós mesmos, não é? Somos nós mesmos que aceitamos, que recebemos esse peso e assumimos essa realidade que não tem por que vivermos ela. Quando eu fui analisar a Bíblia, né? Porque eu sou terapeuta, mas também sou pastora e eu faço essa parceria. Assim como eu faço o atendimento pastoral lá na igreja, em um momento ou outro, tendo a oportunidade, eu vou para esse caminho também. Quando eu parei para analisar o que está escrito lá em Gênesis capítulo 2, versículo 2, lá fala que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou. Menina, isso foi um tapão na minha cara, Maristela, você não tem noção. Por quê? Se Deus trabalhou, fez o mundo em 6 dias, e no 7º dia ele descansou,
Ele, que é Deus, descansou. Eu vou me dar o direito de viver uma mulher sobrecarregada? Será que eu também vou querer ser melhor do que Deus e não tirar esse tempo de descanso? Então, isso não cabe a nós. Isso não cabe a nós. Então, se a pessoa estiver vivendo isso, o ideal é procure ajuda, não é vergonha. Não é vergonha nenhuma procurar ajuda, tá? Às vezes o sofrimento é tão grande, que é como uma postagem que eu coloquei antes, chamando para essa live. Às vezes, a gente, até orar fica difícil, porque a gente ora pedindo a Deus para fazer uma coisa que Ele deixou ao nosso alcance. Ele faz o que é parte dele. O que é para nós, é nós que temos que fazer. Não é assim? Exato. Se Ele deixou a ferramenta para trazer esse descanso, por que eu não vou usar essa ferramenta? E nós temos essa ferramenta. Se chama terapia, que pode te levar a entender a sua história e reprogramar toda a sua visão do presente, do passado e projetar um futuro muito melhor. Ter um presente mais leve, né? A Regina está falando aqui, eu já tive muitas sobrecargas emocionais e meu corpo gritou muito por causa. Gente, isso aqui é uma outra live que nós vamos falar mais adiante. Tem muita coisa para falar sobre isso. O que causa no nosso corpo físico as sobrecargas emocionais, né? Então tem muita coisa aí para se falar disso, mas é exatamente isso, é depoimento da Regina, né? Então a gente sabe que o corpo, ele fala, ele grita aquilo que a gente não põe para fora, o que a gente não divide, o corpo, ele somatiza, né? Então essa cliente, eu até comentei com ela, mas eu não gosto de... Vamos achar um denominador daquilo que você realmente gosta, o que te dá prazer. O que é bom para mim, gente, não existe receita pronta para nada. Você vai adaptar, é o sentir. Nós vamos falar muito sobre essa palavra. Quando eu entendi o que era o sentir, aquela mochila que estava carregada de anos de peso, de culpas, ela comecei a soltar. Foi lentamente. Não foi só a terapia. Foi a terapia em conjunto com outras técnicas que também eu me utilizo para ajudar a aliviar, né, a dor, né, do cansaço físico e mental dos meus clientes. E tem tido, assim, excelentes resultados. Até, inclusive, a nossa mentora pedia, gente, vocês têm que colocar depoimentos das suas clientes. E para mim era tão natural essas coisas que eu não pedia, sabe? Aí ontem eu comecei a colocar, fulano, vai ser um prazer. Então já começaram a mandar os depoimentos. Vi no seu Insta. Mais de dois anos que eu atendo, né? Agora em julho, agora esse mês. Mês de março fez 2 anos que eu tô assim atendendo mesmo, mas o curso já tem mais de 3 anos que eu fiz e sempre venho buscando. Como nesse período eu estava lá em São Paulo, eu sou gaúcha, mas moro há 25 anos desde que eu me casei, moro aqui no Mato Grosso. Mas meus filhos agora já estão jovens, né? Cada um foi para um lugar, um está em João Pessoa, o outro está em São Paulo, e eu precisei acompanhar essa que estava em São Paulo, né? Mamãe não conseguiu deixar devido justamente a todos os processos que eu vivenciei com ela. Hoje eu posso dizer que essa parada foi necessária para que eu realmente encontrasse juntamente com ela o caminho, né, desse despertar, desse autoconhecimento, para que eu possa hoje estar de volta para minha casa, com meu marido, com a minha filha menor, né? Mas todo mundo, mas você deixou seu marido. Gente, nunca queiram criticar ninguém pelo que o outro faz. Cada um tem a sua bagagem, né? Ninguém está dentro de 4 paredes para saber o que se passa e o porquê. Então, eu disse, meu marido está ciente do que nós estamos fazendo. Então, nós que tomamos essa decisão e foi necessário. E hoje eu posso dizer que foram 3 anos, 2 anos, porque no terceiro ano eu já comecei a sair, a viajar mais, a ficar mais tempo aqui em casa, em Mato Grosso, né? Eu ia para João Pessoa, ficava 2, 3 meses lá, para ir testando para ver se agora ela está sozinha. A partir desse ano,
como diz, eu dei a carta de alforria para ela tá estudando sozinha, se virando, foram 3 anos que eu tive que ensinar ela, né, emocionalmente a se virar. Ela faz Prepará-la, terapia, né? sim, ela faz terapia, né, mas eu Uhum. posso deixar ela tranquila lá, que ela sabe se virar, né? Mas você estava falando sobre a sua história aí, sobre a fibromialgia. Eu tive uma cliente que ela também sofria com isso. Aliás, ainda, né? Que ela interrompeu o processo e eu espero que um dia ela retorne. Mas ela, tipo assim, ela viu uma melhora tão grande que ela parece que achou que já estava o suficiente. E a gente sabe que o ideal é ir até receber a alta, mas ninguém é obrigado, né? A verdade é essa aí, a pessoa é livre para começar, continuar e terminar quando ela quiser. Mas fato é, essa pessoa reclamava muito de dor de fibromialgia. E durante a terapia a gente viu que ela se esforçava para ajudar as pessoas. Ela se tornava essa pessoa sobrecarregada. Isso é muito comum em mães, né? A gente quer dar conta de tudo. Mas ela se tornava essa pessoa sobrecarregada por uma dependência emocional, querendo agradar a todo mundo. Ou seja, o corpo chegou a um ponto que desenvolveu uma fibromialgia porque o peso que estava sendo carregado era tão grande para ajudar os outros que já não estava suportando. Quando ela percebeu isso, ela começou a abrir mão. Aí ela começou, né, a aprender a falar não, sem peso na consciência, começou a analisar quando é que ela estava sendo solicitada ou explorada, necessária mesmo, né? Ou explorada. Mas uma coisa, Maristela, que eu queria que você falasse sobre isso. Tem gente que parece que tem medo de parecer ser fraca. Medo de parecer ser fraca. Tem vergonha de pedir ajuda. Você concorda com isso? Concordo em muito, porque nós fomos ensinados a ser fortes o tempo todo, né? Mas a força demais também esmaga. E a autossuficiência por ser por ter essa armadura também pesa. E como pesa. E aí vem uma questão bem comum entre nós, mulheres, olhar sempre o outro, apontar o defeito para o outro, né? E você é a salvadora, você é tudo, né? E o outro que é o culpado. Então, aí vem a questão que a gente estava falando do vitimismo, né? Mas tudo está dentro, né? Ah, exatamente, Rose. Rose está falando, nós não queremos dizer para o outro, é o sim para nós. Exatamente. Exatamente. Né? Você Olha é que grande forte, importância. É, forte mesmo. Então, se nós não tivesse tempo de olhar para nós dentro, nós vamos sempre acordar nessa expectativa cansada. Nós estamos cansadas das exigências do invisível, né? Isso pesa muito mais que 1000 palavras, tá? Porque dá expectativa de estar bem, né? Mesmo quando tudo parece desmoronar. Então, é nessa hora que a gente tem que respirar, né? Se nós chegamos até aqui, isso já é sagrado. Só temos que agradecer, não precisa ser forte o tempo todo, né? A gente precisa estar presente, ouvir os nossos sinais, né? Então, se não for... E precisa ser forte, Maristela, precisa ser forte até para abrir mão, para permitir Não o é fácil. outro Não, viver. porque Às vezes você quer fazer tanto, você quer proteger tanto, que você não está fazendo o que você disse que fez pela sua filha. Você não está preparando aquela pessoa para a vida, porque você não deixa ela viver. Você faz tudo ali para agradar, né? Então você tem que ser forte até para isso, para deixar ir, abrir mão. Simone está falando, precisa começar. Uma hora vai começar. E às vezes tem pessoas que passam pelo Exatamente. processo do reprocessamento, né? A não quiseram, zera aquelas etapas, né? Que ela passou da criança ferida, carregou dentro dessa mochila, né? Até a fase adulta. Eu sempre digo, né? Que tem todas as medidas, nós estamos aqui. E quantas cargas que nós vamos trazendo desde da nossa concepção, né? Da nossa fase de criança, da juventude, adulta, até chegar aqui. Olha o copinho que está cheio de Tá cheio. peças e medidas. E enquanto nós não limparmos aqui,
que é onde a gente encontra a raiz de tudo que a gente vive hoje, de não a sobrecarga, de não saber dizer não, de não ter um tempo. Mulher parece que ela chega que nem um trator, ela vai devorando tudo quando ela está em casa, tem que limpar e tirar armário, e limpar tudo ao mesmo tempo, lavar, passar, cozinhar, cuidar de filho, correr, né? No mercado, fazer um monte, e ela esquece dela mesma, esquece de ir no salão, né? Não tem dinheiro para fazer um salão, faz em casa, uma lixinha, passa uma basezinha, né? É Fazer verdade, um um autocuidado. cabelo, tem um tempinho para você. O autocuidado, isso é muito importante. Ah, eu não tenho bicicleta para caminhar, eu não moro na praia, eu não tenho campo. Gente, em algum lugar você tem para caminhar, tu pode ter certeza. Algum lugar. Ah, e 5 minutinhos. em tempos de internet tem treino online, gente. Não é verdade? Verdade. Vamos cuidar do corpo. Eu faço treino online, 40 minutos por dia. Nem é todo dia, tá? Porque tem dia que realmente não dá, uma loucura, né? Mas sempre, a semana eu tô ali, sempre que tem um buraquinho de tempo, eu tô me virando. É o que você disse, a gente tem que criar essa situação de autocuidado, passar a olhar pra gente também, né? Tem uma pessoa que escreveu aqui, eu não identifiquei o nome, muitas vezes as pessoas não percebem o que sinto, fico triste e não consigo falar. Tem que abrir a boca, nem que seja para pedir ajuda. Às vezes você não consegue colocar suas emoções para fora, mas pelo menos para pedir ajuda, socorro, preciso de ajuda. Não espere chegar ao extremo de uma depressão, de uma fibromialgia, ou de tantos outros males. Não é assim, Maristela? Mas às vezes a vergonha de pedir ajuda impede. Então, às vezes, umas paradinhas de 5 minutos, respira, né? Inspira a luz, sinta essa luz, vai se expandindo, expira e solta todo esse peso que está dentro dessa mochila. Toma as respirações. Hoje a respiração é tudo pra gente, ela calma, né? Ela relaxa. E é onde você busca, às vezes, encontra a resposta daquilo que você vê. É olhar para você, olha para essa dor, não foge dela, olha para ela, né? Até que você não sinta mais. Se correr lágrimas, deixa correr lágrimas. Se dá vontade de soluçar, se dá vontade de gritar, né? Só não grita dentro de casa, porque os vizinhos acham que está matando, né? Mas dá soco na almofada, no colchão, põe para fora o que está sentindo. Ou vem para a TRG, que nós temos técnica para não precisar de você agredir nem o travesseiro. Nós temos técnica. Exatamente. Então a gente tem que agradecer por estar vivo e poder recomeçar. Não existe idade, né? A gente está percebendo que tem pessoas de várias idades aqui que já cumpriram a sua tarefa laboral, né? Estão curtindo a vida, mas é agora quando você fica em silêncio que começa a aparecer as dores. As dores emocionais, porque enquanto você está no labor, você tem a dor apenas do físico. E minha mãe sempre dizia assim, minha filha, você pode trabalhar o dia inteiro, você deita, dorme, outro dia você está reconstituída. Agora, a dor da alma, ela falava assim, aquela dor que está no coração, que está engasgada aqui, ela não descansa. Não cura assim não, minha filha. Você tem que olhar para dentro. E ela sempre dizia, era muito, minha mãe teve assim só o ensino, mal se alfabetizou. Aí ela dizia assim, filha, serviço de casa não valoriza mulher nenhuma. Vai estudar, vai ser alguém na vida, né? Então, a Simone está falando aqui, ó, escrita terapêutica, exatamente, muito importante. Bem lembrado, Simone, escrita terapêutica. Colocar também pesos e medidas para a vida da gente, né? Não só da minha, mas daquele meu companheiro, daquelas pessoas com quem você convive. Colocar no papel, começa a colocar todas as coisas boas que você tem e do outro coloca as coisas menos boas e ver qual que está pesando mais e tira o foco daquilo que não está, que está te incomodando, que às vezes é tão pouco em relação das conquistas que você já teve. Ou melhor, faz uma técnica muito simples, é você colocar no papel, escreve com tua energia, escreve tudo aquilo que está sentindo para não descontar no companheiro, nos filhos, no vizinho, no colega de trabalho, né? No teu cliente. Escreve no papel com toda a força, com toda a garra, toda a emoção que você tem e depois você faz, né, uma oração, te conecta aí com a tua energia e depois você rasga, põe fogo ou põe no vaso, faz qualquer coisa porque esse peso que está dentro de você vai embora. Técnica simples, gente, que não tem preço, não tem preço. Infalível, infalível.
paga cursos caríssimos para te dizer a mesma coisa, técnicas da respiração, de você colocar no papel tudo isso, né? Tem uma coisa muito simples também, é você pegar um balão, assoprar, assopra tudo que você está sentindo, né? Está sentindo menosprezada, carregada, desvalorizada, é você que faz tudo, você é o burro de carga, né? Começa a botar para fora, põe, sopra esse balão, aí depois você amarra e joga, que leva para bem longe, para você ter um olhar para dentro de você. Se você não tiver, gente, às vezes a gente tem que ser egoísta sim, olhar para nós mesmos. Né? Porque quando você estiver em cima de um leito de cama, quem é que vai te dar atenção, carinho? Nossa, isso é Você muito mesmo. sério. A cura está dentro de nós. Esse olhar aguçado é uma coisa muito importante. Né? Então, por nós ter sido ensinado que nós temos que ser forte o tempo todo, né? Então, isso que realmente nos dá essa sobrecarga, né? De querer ser a salvadora, a certinha, faz de tudo, e aí a gente não tem tempo para os prazeres, né? Então, assim, quando a gente se acumula muitas emoções não expressadas, expectativas, cobranças, medos, isso sim virá em forma de tensão no corpo e exaustão na alma, tá? É verdade. Então, é de você não exprimir o teu sentimento, né? Outro dia, uma cliente apareceu com um nódulo na tireoide e aí ela estava passando por vários problemas emocionais, né, no segundo casamento. Eu falei, você não curou nem o primeiro casamento e agora você está repetindo as mesmas coisas. E olha aí o que veio para você parar e pensar. Aí nós estamos trabalhando isso para que ela não precisa fazer a tal da cirurgia. Mas o médico já até marcou a cirurgia para tirar o nódulo de tireoide. Tá aí, o que você não está conseguindo botar para fora. Relacionamento anterior, tu já saiu ferida e agora você continua errando, né? É o famoso dedo podre, né? Você atrai Nossa, justamente aquelas coisas que você vivenciou lá na sua infância. Até os 7 anos você absorve tudo, porque você não sabe distinguir o que é certo, o que é errado. É aquela criança vai absorvendo tudo e é o exemplo que eu dei aqui, né? E aí quando vê você tá aqui cansada, sobrecarregada com tudo isso, e aí você não sabe como tirar esse peso. Né? Então isso é muito importante, esse olhar, né? Saber dizer sim. Quantas vezes a gente sempre dizer amém, amém, né? é mais fácil, né? É mais Então, fácil, mas não resolve. A gente tem que aprender a se posicionar. cuidar de todos, esquecer de si, dormir e continuar cansado, né? E aquela dor no É, peito, cabeça, estômago, sem causa física, meu Deus, tem que tomar omeprazol para tudo, né? E às vezes é misericórdia. só fazer um equilíbrio, tomar ali uma meia colheradinha de bicarbonato de sódio, ele dá aquele equilíbrio. Mas se você, preste atenção, se você não equilibrar as suas emoções, não vai adiantar nada externo, porque o problema está interno, é você com você. Eu sempre digo, é tu com tu mesmo. O gaúcho que gosta de falar de tu, né? Então, tu com tu mesmo, é olhar para dentro de você. Né? Mas quando você não consegue, você precisa procurar ajuda. Tem tantos grupos, rodas de conversa, né? Tem de Sim, sim. ajuda. E tem terapeutas aí que trabalham com um valor social também, Eu né? mesmo E que podem trabalho estar com valor ajudando social. com isso. Gente, mas agora está na hora, essa mudança energética que está acontecendo, está fazendo com que as pessoas se introjetem, ficam introspectivas, buscando, né, as causas das coisas. Ai, estou sentindo um vazio no peito, não sei porquê, estou sentindo uma tristeza, né? E aí você começa sempre a achar alguma coisa assim em relação aos outros. Sempre é o outro, não é você, porque você não está tendo tempo de olhar para você. Né? Então você acha que, eu sou a poderosa, né? Acumulou títulos na vida, né? Mas o título não te trouxe nada, te trouxe só Peso. peso e o dinheiro, o ter, e não o ser. Quando eu descobri tão nova essa palavra, foi isso que me fez eu questionar muitas coisas. Eu sou um pouquinho bem crítica, assim, confesso, né? Mas é um olhar Analítica.
né? De criticidade no sentido de observar certas coisas, assim, como ter, né, destrói muitas vezes a pessoa quando ela não é um ser, né? Um ser íntegro, de valores, que não está ali para acumular. E aí tem uma frase que eu falo muito: caixão não tem gaveta. Vocês já ouviram falar essa frase, caixão não tem gaveta? E Escrevam nunca aí tem um se vocês já caminhão ouviram. atrás, A né? Marcela está Nunca falando que tem ela um me caminhão lembrou atrás do muito. caixão. Olha aqui, ó, Marcela, tudo bem, Marcela? Marcela sabe disso. Eu só falo, olha aqui, ó, caixão não tem gaveta. Então, parada. Sempre que você tiver um excesso, tá escondendo uma falta. Excesso de tudo, gente. É, Né? verdade. Isso é Do verdade. trabalho, do comprar, da aquisição, né? Sempre sonhando no ter. Né? Eu lembro assim que tinha aqueles cursos do Poder da Mente que mandavam fazer um quadro com tudo aquilo, visualizando tudo aquilo que você quer. Gente, mas eles esquecem da coisa mais principal. Para você ter, você tem que ser primeiro, né? Então, o acúmulo de bens materiais é para o teu conforto. Isso é bom, é ótimo, né? Quem não gosta Sim. de estar num lugar confortável, ter um bom carro, né? Poder viajar todos os anos, tá fazendo, comprar aquilo que você tem prazer, que te dá prazer, isso é muito importante. Verdade. Mas a pesos e medidas, tudo que passa, então, o caminho do meio é o equilíbrio. Quando você começar a te observar que está pesando, tudo, gente, em relacionamentos, isso é muito importante. Eu falo sempre assim, Sim. todo excesso ele vai esconder uma falta sim. E quando você coloca isso no outro, né? Ou até num próprio medicamento, não sou contra medicamento não, gente, eu acho que os médicos estão aí para nos ajudar sim, Com né? certeza. Portanto, você não pode ficar dependente disso, né? Que seja por um tempo, né? Então, a Simone, tudo é material, precisa começar na mente, ou seja, dentro, né? Então é mental, é o ser, né? Sim, Acredito sim. que você vai conseguir essa mudança, essa transformação. Isso é uma coisa muito importante, né? Então, assim, esse olhar aguçado, né? Do desequilíbrio que a gente vive no dia a dia, que faz com que a gente tome essa decisão de querer realmente olhar para dentro e mudar. E aí, geralmente, às vezes, vem com ou dores emocionais, vem com uma separação, né? Perda de um emprego, vem com uma doença, né? Porque você está repetindo padrões. Então, tem que começar a observar o que você não curou dentro de você. E aí você continua, você não derrubou nenhuma máscara, você continua indo. Colega, nós não falamos a metade do tema, nós vamos para as dicas, porque já são 15h48. E o papo está tão gostoso Uma hora é que eu me pouco. perdi aqui. Mas nós vamos passar, então, assim... se Mas eu você queria lembrar está algo se antes, sentindo... Marcelo. Hã? Eu queria me lembrar algo aqui antes. Pode No falar. final dessa live, nós vamos ter o sorteio de 2 sessões clareza, uma comigo e uma com a Maristela, para quem estiver até o final. Então, se você que está participando, se você conhece alguém que precisa de terapia, que você gostaria que ela conhecesse mais sobre terapia, manda o link, vai no aviãozinho aí, manda o link para essa pessoa, fala, ó, vamos participar da live que está quase finalizando. Porque no final nós vamos ter o sorteio dessas 2 sessões clareza. Gente, Quem sabe vai ser você ou sua colega que exatamente. vai ganhar, Eu né? vou aproveitar o gancho e vou falar. As pessoas que estiverem até o fim, e depois que nós colocar essa live lá, faça um comentário. As primeiras pessoas que fizeram comentário, depois me chamam no direct, eu entro em contato e eu vou fazer uma sessão clareza e vou também oferecer os outros trabalhos que eu utilizo, de acordo com a necessidade da pessoa, que também complementa o trabalho da TRG. Tá? Então, nós Sim, vamos deixar sim. assim, as pessoas, depois que a gente baixar essa live, salvar, entram lá, né, que a gente sabe quem está aqui, para poder dar oportunidade para mais que uma pessoa. Estou aqui disposta a poder também Então nós vamos ajudar. sortear as 2 sessões e depois para quem deixar recado lá, que vai ter também essa possibilidade com você, Sim, seria isso? sim, sim, sim. Uhum.
Então tá bom. Tá bem claro, né? Uhum. Então, o esgotamento, né, o dar conta de tudo pode ser esgotamento esgotante. Pode muitas vezes levar o burnout, né? Então, em todos os sentidos, até dona de casa tem burnout, gente, né? Excesso de pressão, né? Então, assim, ó, ser forte o tempo todo, gente, tem custo alto, tá? Então, a autossuficiência, ela vira uma regra, ela vira prisão. Muitas mulheres acreditam que pedir ajuda, é sinal de fraqueza, quando na verdade é um ato de sabedoria. Sabe o que é ser sábia? Mulher sábia, aquela que escuta a voz do coração, né? A voz da intuição, a voz do que vem, uns falam que vem do alto, que vem do Criador, né? Mas é aquela coisa que soa, que todas nós mulheres temos. O homem também tem, né? Quando vem aquela vozinha, para e pensa que está na hora de você. Não precisa dar conta de tudo, não. Né? Então, não precisa. Se você se parar sempre de forte, você vai adoecer, tá? E isso te esgota. E precisa ser revisto com amor e verdade. É eu olhar para mim, é eu comigo mesmo, tá? E aí, quando esse cansaço vira o ciclo, né? Ele cansa, tenta, falha, e aí a gente acaba todos esses sintomas que a gente viu. A gente já Cansada, trabalhou né? aí, né? Tentar continuar mesmo assim, não consegue, se culpa, se desgasta mais, né? E uma Então, coisa interessante, Maristela, também, é que tem gente que acha que é bonito dizer, eu não tenho tempo, eu sou ocupada, depende de mim, né? Há pouco tempo eu vi uma postagem de uma pessoa, onde foi mencionada como a famosa mãe de todos. Fulano, mãe de todos, né? E como assim mãe de todos? Você tem que ser mãe de seus filhos, não é? Às vezes a pessoa faz parte de uma família grande e todos os problemas vão para aquela filha. Às vezes nem é para a mãe. A própria mãe fala, fulano, mãe de todos. Gente, não é vergonha, mas é falta de conhecimento. É falta de entender que cada um deve levar o seu próprio fardo. Nós temos que ajudar os nossos filhos e até mesmo levar enquanto são crianças. Quando cresceram, eles têm que aprender a caminhar com as próprias pernas. Então, às vezes a pessoa pensa, às vezes a carência, a necessidade de aceitação e reconhecimento é tão grande que a pessoa reconhece esse mãe de todos como um elogio. Isso é um peso muito grande que a pessoa está carregando, tá? É um peso muito grande. A mulher que cuida de todos, menos de si mesma. É aquela que dá conta, ela que resolve, ela que ouve, que consola, que ajuda, que sustenta. Ela é o apoio de todo mundo, menos dela mesma. Então, por fora, parece forte, a destemida, né? Mas por dentro está exausta, está morrendo. Que é importante reconhecer esse ciclo primeiro para poder quebrar, né? Com paixão e não com mais cobrança. É isso que a gente fundamental. quer deixar claro. Exatamente. E aí esses sinais emocionais, né, Rosângela, silenciosos que acontecem, a irritabilidade frequente, sem paciência, a sensação de solidão, mesmo rodeada de muita gente. Se você sentiu que perdeu o brilho da vida, né? E você querer sumir ou desaparecer por alguns dias, se observe. E o que fazer, né? Então, nós vamos fechar aqui com algumas dicas, o que fazer, a gente no decorrer de toda a live, a gente falou isso. Eu tenho uma cliente aqui, a Marcela, né? Acompanhei por muitos anos o processo dela e não foi fácil. Ela falou que passou por vários psicólogos na época, psiquiatra, tomava remédio, e outro dia conversando com ela falou que está fazendo desmame, né? Aí tantas dicas que eu passei para ela, algumas ela conseguiu adaptar na vida dela e ela percebeu que a mudança partia dela mesmo, né, Marcela? Então ela está ali agradecendo. Obrigado, Maristela, né? Até vou pedir para você botar depois um depoimento aí, Marcela, da tua evolução. Isso é muito importante, né? Então, o que fazer, colega, quando está com tudo isso, né? Além de várias dicas, você tem mais alguma dica para passar para os colegas? A minha sobrinha, que mora nos Estados Unidos, a Marília, colocou assim, é verdade.
Por muitos e muitos anos eu me achava super importante quando ouvia isso. A mãe de todos, né? A ansiedade, a necessidade de agradar era um fardo silencioso. É um fardo que muita gente carrega, viu? Às vezes sem perceber. Mas vamos às Exatamente. dicas então, Maricela, porque o nosso tempo está acabando. Praticar a leveza de não carregar tudo sozinho, né? Não Isso. tenha medo de pedir ajuda, não se sinta culpada por precisar do apoio, né? Então, às vezes, é uma vergonha silenciosa em admitir que não está bem. Entre as amigas eu tenho que mostrar que eu estou sempre boa. Para mostrar para rede Isso é tão social, pesado. mas por trás dali, por isso que a gente mostra o nosso dia a dia. Às vezes estou cansada, posso estar cansada, estou ali fazendo limpeza. A gente mostra, não porque o terapeuta não cansa, não sente tudo isso. Mas hoje a gente sente sim, que a gente com mais leveza. Né? Então, assim, pedir ajuda não é derrota, tá? É afirmar que você merece ser cuidada. Isso é muito importante, né? Então, pedir ajuda não te enfraquece, ela te fortalece. Isso. Tá? E tem os outros autocuidados que a gente já vinha falando, né? Então, você cuida de filhos, parceiros, colegas, amigos, mas qual foi a última vez que você cuidou de você? Essa é a pergunta. Qual foi a última vez que você cuidou de você? E olhou para dentro de você para essas dores? Quando que você está cansado? Não, eu tenho que terminar de lavar todas essas roupas, eu tenho que terminar disso aqui. Larga a mão um pouquinho, vai descansar, vai erguer perna, porque quando vê você está de mau humor. Vai viver. E quem está ao teu redor? Né? Então a gente não precisa muito de ser feliz. Eu não tenho dinheiro para viajar, não tenho dinheiro para ir para a praia, não tenho dinheiro para isso aqui. Mas viva onde você está, faça. Eu sempre digo, uma dica assim que para mim é valiosa, que depois que eu entendi, foi muito importante. Se a vida lhe oferecer um limão, faça dela uma caipirosca. Uma limonada. Uma limonada. Não, mas a caipirosca sem álcool. Deixa cada um livre para fazer do jeito que quer, mas faça algo muito bom. Amor, coloque amor, coloque sabor. Né? Isso é muito importante. Exatamente. Né? Então, a importância de se colocar no centro da própria pessoa. Uma outra dica muito importante, que não custa muito, gente, é você ter pequenas pausas no dia a dia, tá? Se você não consegue parar, põe um relógio. Isso foi a dica da minha amiga Rose. Coloca o relógio de despertar a cada 2 horas para você fazer uma pausinha de 5 minutos, mesmo que você trabalhe. Tá no trabalho, não pode parar, vai no banheiro, fica lá no banheiro 5 minutinhos, respirando fundo, olhando para dentro de você, né? Qualquer emoção que está tomando conta de você, pare esses minutinhos. É muito importante. Sai caminhar no teu bairro, vai analisar. Eu sempre coloco, eu gosto muito de flores. E aí hoje minha amiga estava baixo astral, né? Eu falei, vai lá no seu jardim, tira umas fotos desse teu jardim, manda tuas flores que você tem aí. Olha aí, você não está conseguindo ver essa beleza? Não. E aí eu falei, então te conecta, respira, né? Sinta o ar. E ela foi indo. Gente, ela mora lá em Washington. E eu dando assistência para ela, eu falei, gente, não tem tempo, não tem espaço. Depois ela me ligou, estou tão bem, amiga, estou tão bem. Então isso é muito importante. Então, cuidar de si não é egoísmo, é sobrevivência emocional, né? Exatamente. Então, pedir ajuda é necessário. No automático, né, Rosângela? Exatamente. Tem que se cuidar mesmo, gente. Tirar um tempinho pra gente. Então, você não precisa... Tá? Família é importante. Olha, o próprio Cristo falou, amar ao próximo como a ti mesmo. Sem nos amar, nós não estaremos em condição de amar o próximo. Se nós não nos cuidarmos, nós não teremos condição de cuidar do outro. Com excelência. Perfeito, né? Perfeito. Então, estabelecer limites, né? Claro, para não sobrecarregar as tarefas diárias. Converse com o teu parceiro, filhos, né? Mesmo eles não... Mas expõe o que tu tá sentindo. Não fica, tira um pouco da mochila, peça ajuda. Peça ajuda para pessoas de confiança também, né? Interage com grupos aí de terapias. Né? Então, vai dar certo mesmo. Né? Vai dar certo. Priorizar as suas necessidades. Vencemos aqui o nosso tempo, para não ficar... Tá uma delícia, gente, sinceramente. Por mim, a gente ia, mas não dá, né? Nós temos outras lives aí das outras colegas também que vão estar fazendo. Então, eu quero fazer aqui agora o sorteio. Eu vou copiar da minha mentora, Alessandra.
copiar o modelo dela. Qual que é? Gente, quem escrever, quem acertar primeiro o nome da pedra preciosa que eu escolhi, que está anotado no papel aqui, você vai digitar o nome de uma pedra preciosa. O primeiro que acertar vai ser o ganhador da minha live. Então, vai escrevendo aí. Vai escrevendo pedras preciosas aí. E o primeiro nominho que aparecer aqui, me ajuda aí, Maristela. Que às Tá vezes bom. uma não vê, a outra vê, né? Quem tem A interesse, primeira, né? alguém já colocou? Vai colocando aí. Pedra preciosa. Quem acertar, e eu vou estar te mostrando, é claro, né? Que está escrito aqui. Como a minha mentora fez em uma das lives dela, eu achei muito interessante. Você vai ganhar, então, uma sessão de clareza comigo, um belo bate-papo, tá? Para eu te conhecer melhor, você me conhecer, poder ter aí uma luz, né? Do que pode se esperar da sessão de terapia. Alguém já Eu escreveu? não sei qual que é a sua... Alguma pedra, alguém que tenha escrito aí o nome de uma pedra preciosa. Vamos lá, gente. Você que tem interesse na sessão de clareza, escreve o nome aí. Tô olhando. Alguém diz, cheguei atrasada. Ah, sol, a sol. Aí, alguém disse aqui, a meia xícara. Você viu, Maristela? Alguém escreveu aqui, ó, Neia, Rubi, não, não é Rubi. Não é Rubi. Também não é Jade. Cristal também não é. Não, não é Jasmim. Ô, gente, quem escreveu uma vez pode ir Continua aí, escrevendo outros aí, acertar, tá né? bom? Esmeralda não Exatamente. é. Ágata também não é. Ametista, não, não é. Eita, que alguém acertou. A Simone, diamante. Diamante. Olha aí. Ah, legal, legal. A Simone, terapeuta também de Gente, valor, foi a ganhadora, eu vou né? fazer a minha, como ninguém acertou. Olha aqui a minha pedrinha, olho de tigre. É difícil, né? Olho de tigre. Então, depois quem me procurar, né? As 3 pessoas que me procurarem, eu vou dar uma sessão clareza e vou também dar uma sessão, né, de limpeza, né, dentro da mesa radiônica, dentro dos cristais, né? As terapias que eu faço também para estar acelerando o processo. Tá, Tá então bom, você não gente? vai fazer o sorteio, você vai estar entregando através dos comentários depois da Isso, live, isso, certo? isso, isso, isso. Quem Ótimo, tiver interesse, perfeito. Cada beleza? um com seu modelo, né? Aqui eu Ok. quero deixar aqui meu agradecimento, minha gratidão por todos que puderam participar. Graças a Deus aí a nossa primeira live, né, em parceria aí através desse trabalho com a Alessandra, dessa mentoria tão abençoada. Nós tivemos aqui, que eu percebi, 17 pessoas participando, foi um momento máximo, que para mim foi muito representativo, muito bom mesmo. Gratidão, tá? Muita gratidão mesmo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E agora a despedida com você, Maristela. Amém, amém. Não tem palavras, né, para dizer gratidão também. E estamos juntos aí para as próximas. A gente tem que realmente mostrar o nosso valor, para que a gente veio, né? E nós estamos aqui para ajudar as pessoas a encontrar esse caminho também da autocura, né? E da cura através da terapia, que é uma ferramenta maravilhosa e tem vindo muitas outras ferramentas aí também que é para ajudar as pessoas a olhar para dentro, olhar para si, olhar para suas dores, acessar essas dores aí que vem carregando dentro dessa mochilinha e liberar. Gente, tem todas essas formas que nós falamos hoje. A terapia também, ela é se permitir. Ah, mas a terapia hoje é caro, concordo com vocês, mas quando você olhar que o valor que você investe em você não tem preço, né? Porque quanto que você gasta com remédio, com medicamento na farmácia, né? Verdade. Não tem, não tem. Não é Então gasto, é um conjunto, investimento. é cuidar o corpo físico, né, e a mente. Isso é muito importante. Além das dicas que nós demos, as atividades, né, só recordamos aqui, tem coisas muito importantes aí que a gente busca. Hoje a internet está mostrando tantas ferramentas, tantas coisas aí, mas também, gente, não negligenciem a busca de profissionais. Os profissionais estudam, eles estão aí para justamente te auxiliar, porque às vezes a gente não consegue olhar
para a gente. Sozinho. Não, não, não. Isso é muito, muito importante, a gente olhar e buscar a ajuda de um profissional. Então, a gente não é forte o tempo todo, não. Nós precisamos olhar. Então, é um investimento em você, porque quando você se cura, você cura a outra pessoa, né, que está ao redor, e quando vê um emaranhado de pessoas curadas também. Então, isso é muito importante, esse olhar, né? É verdade, é verdade. Gente, Obrigada, obrigada foi um mesmo. prazer enorme, Só né? lembrando que terça-feira da próxima semana, às 18 horas, eu vou estar aqui no Instagram com mais uma live, mais uma participação de uma querida terapeuta, a Néia, vai estar aqui com a gente. Tendo oportunidade, coloca aí na sua agenda, participe com a gente, tá bom? Muito obrigada Também deixo por todos convite vocês que para o dia participaram. 19, né? Segunda-feira, às 15 horas. Olha que Estarei fazendo bênção. outra live. Gente, foi um prazer. Segue a gente aí, foi um Obrigada prazer. aí também. E Obrigada, compartilha essa live aí também. Alessandra. Falou, tchau, Obrigada, tchau. Alessandra, pela motivação. Tá dando Obrigada. certo. Falou, Muito obrigada. gente. Tchau, tchau. Tchau, Maristela. Beijos. Beijos e Beijão. queijos. Isso. Tchau, tchau. Tchau.